Bom dia a todas e todos. Meu nome é Ana Luísa Aranha, eu sou assessora anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global. Queria dizer que a gente está muito feliz de realizar este, que é o segundo webinar da série Covid e Corrupção, da série que a gente está fazendo Quarentena com o Pacto, para discutir como que os princípios do pacto se relacionam com a situação que a gente está vivendo agora. Esse é o nosso segundo webinar, como empresas e suas áreas de integridade estão respondendo à pandemia. Eu vou começar então, passando a agenda. Queria agradecer a presença de todo mundo, pedir alguns avisos que a gente vai... Esse webinar está sendo gravado, né? Ele vai ficar depois disponível online no nosso canal do YouTube. Ele também está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Então, a gente gostaria de fazer esse disclaimer inicial. E as perguntas, vou repetir isso no finalzinho também, mas as perguntas durante o debate, eu peço para que vocês enviem pelo chat, que depois eu vou passar para o moderador e para os palestrantes. Bom, mas muito bom dia, estou muito feliz com vocês aqui. Então, esse é o nosso segundo webinar, como empresas e suas áreas de integridade estão respondendo à pandemia, né? E vou passar a agenda rapidamente com vocês. Nós vamos ter, no início, a apresentação pela Denise Rios, que ela é diretora global de sustentabilidade da Natura e vice-presidente do Conselho de Administração da Rede Brasil do Pacto Global. Estamos muito honrados em ter a Denise aqui com a gente. Depois eu vou fazer uma breve apresentação para vocês sobre a plataforma de ação contra a corrupção, que ela cuida do 10º princípio do Pacto Global, que é o princípio anticorrupção. Depois eu vou passar para o nosso moderador, também estamos muito felizes com a participação do Fórum Econômico Mundial nesse painel, o Silvio Dulinski, né? Ele é Head of Business Engagement em Latin America e membro do Comitê Executivo do Fórum Econômico Mundial, e ele também vai falar um pouco sobre a iniciativa do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, que é a Partnering Against Corruption Initiative, que lida com anticorrupção. Depois a gente começa o nosso painel mesmo, que é Covid-19 e corrupção, como empresas e suas áreas de integridade estão respondendo, com a moderação do Silvio Dulinski, a participação da Ana Carracedo, ela é Chief Risk and Compliance Officer da Votorantim, né? A Ana Carracedo também, ela é coordenadora da plataforma de ação contra a corrupção, como vocês vão ver. A participação da Denise Rios, como diretora global de sustentabilidade da Natura, do Reinaldo Gotto, Chief Compliance Officer da BRF, e também ex-coordenador da Plataforma de Ação contra a Corrupção, e a Rony Enaro, diretora executiva do Observatório Social do Brasil. Ao final, a gente vai ter o nosso momento de perguntas e de encerramento, e como eu disse para vocês, peço para que escrevam as perguntas no chat, para que a gente não interrompa o debate. Mas sem mais demora, então, vou passar, por favor, para a Denise fazer essas boas-vindas a vocês e a introdução do Pacto Global das Nações Unidas. Bom, obrigada, Ana. Bom dia a todos e todas. Como a Ana disse, eu sou a Denise Rios, eu sou diretora global de sustentabilidade da Natura e vice-presidente aí do Conselho de Administração da Rede. O Pacto Global ela é uma iniciativa da ONU, é um espaço neutro para empresas, organizações da sociedade civil, representantes do governo e outras agências da ONU também, assim como da academia, que se juntam com o propósito de gerar, principalmente, impacto positivo de forma conjunta, coletiva, dentro desse espaço neutro, buscando a solução de desafios sociais e ambientais, no caso da nossa rede, brasileiros, e buscando impulsionar cada vez mais o movimento de desenvolvimento sustentável do país. Essa é uma iniciativa... Isso, obrigada, Ana. Essa é uma iniciativa que está fazendo 20 anos esse ano, ela foi lançada no início dos anos 2000, pelo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, tá? E é hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Na visão do secretário na época, esse objetivo de disseminar
boas práticas não era algo que deveria ser feito como uma retórica para os convertidos, mas sim um processo onde todos esses atores, e as empresas principalmente, poderiam contribuir para gerar, e nas palavras dele, num passo curto, né, embora a gente esteja falando aí dos últimos 20 anos, é um passo bastante rápido, rumo a uma mudança de profunda referência e profunda mudança no padrão de gestão mundial dos negócios. Pode falar. Um pouco falando o tamanho dessa rede hoje. Tá? A gente está falando de 80 redes locais. O Brasil é a terceira maior rede do mundo. Nós estamos falando de 13 mil membros, tá? E mais de 160 organizações de tipos diferentes. E o compromisso com esse ecossistema no debate e na ação. Esse webinar é um exemplo disso. Estamos em 160 países. No debate e na ação, que firma esse compromisso de cada vez mais contribuir com esse compartilhamento de prática para que coletivamente a gente se organize e firme esse compromisso público em torno dos 10 princípios da rede. Se você quiser ingressar, uma empresa que quer fazer parte desse ecossistema, ela assina esse compromisso através de uma carta, ela adere a esses princípios, que é endereçada ao secretário-geral da ONU, e ela confirma nesse momento que ela seguirá no dia a dia das suas operações, nas suas práticas, esses compromissos que são reconhecidos internacionalmente nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, que inclusive é o objetivo desse webinar hoje. Então, daí a importância de vocês que já conhecem, das pessoas que estão aqui compartilhando um pouco desse exercício das práticas, e para as pessoas que gostariam de entender como isso pode contribuir, qual é o escopo e qual é a amplitude dessa participação coletiva, como esse objetivo comum. Essas práticas, a nossa atuação como pacto e também neste grupo, ela é guiada pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, 17 objetivos, que abordam todos os temas que são relevantes nesse contexto, começando pela erradicação da pobreza, mas passando tanto pelas questões de trabalho, equidade de gênero, crescimento econômico, uma das grandes discussões nesse momento, assim como redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, combate à corrupção e a mudança do clima. Hoje, um desses objetivos que eu gostaria de reforçar aqui, tá? Principalmente, a gente vai falar de práticas que endereçam todos esses objetivos e elas são, na verdade, o grande guideline do Pacto e das empresas no mundo hoje sobre o que a gente precisaria se a gente tivesse que ter um grande guia, um grande compromisso de metas comuns rumo ao desenvolvimento sustentável. Hoje, eu gostaria de destacar a importância do 17, tá? Parcerias para implementação, acredito que esse webinar é um exemplo disso, bem como o tema anticorrupção endereça muito bem, transversalmente, o ODS 16. Tá? Eu queria, primeiro, agradecer pela oportunidade de participar, convidar vocês a participarem também, colocarem suas dúvidas, endereçarem não só aqui, mas eventualmente depois, se precisarem, para o próprio pacto, e abrir, desejando que a gente tenha uma ótima conversa, um excelente compartilhamento das nossas práticas aqui. Super obrigada, gente. Acho que alguém Obrigada, tem um áudio aberto. Eu ia fazer esse pedido, se vocês puderem, por favor, fechar o microfone. Não volta aí, mãe? Para mutar a todos. Vou fazer esse pedido para todo mundo manter o microfone no mudo, também ressaltar para todo mundo, se tiver perguntas, que nos mande pelo chat. Eu estou aqui, a Gabriela Rosman, minha colega, também está aqui, nos ajudando com este webinar. Deixa eu só fazer uma última fala, então, mas acho que já tinha falado, só na hora que tinha interrompido. Eu queria fechar com o 17, falando que, de verdade, na situação atual da pandemia, essa é uma das ações, convocar também, eu esqueci de falar disso, convocar
para a gente participar, inclusive, das próximas ações, além dessa, e bem como divulgar essas iniciativas para as pessoas que tiverem, inclusive, curiosidade, interesse ou, inclusive, oportunidade de tomar parte desse evento, ser parte do grupo e aplicar. Essa é uma das iniciativas dentro daquilo que o Pacto está fazendo para dirimir os impactos da Covid-19, tá bom? Super obrigada e desculpa aí pela interrupção, mas bem-vindos aos dias onde a vida normal, tá? Atravessa também o que a gente chama da vida corporativa. Eu acho que isso é um benefício, tá? E a gente aprende a lidar com isso de uma forma melhor. Obrigada. Muito obrigada, Denise, pela apresentação da nossa rede. Vou fazer uma breve apresentação agora para quem não conhece a nossa plataforma de ação contra a corrupção. Como eu disse, eu sou Ana Aranha, sou assessora anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global e a gente vai ter também a participação da nossa coordenadora no painel de logo mais, que eu tenho certeza que estamos todos ansiosos para ouvi-los. A plataforma de ação contra a corrupção, a gente promove o 10º princípio do Pacto Global. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina, e dos ODS que a Denise estava falando, dos Objetivos Globais, principalmente o ODS 16, de promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos e na construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, esse é o nosso desafio. Como eu disse, o grupo ele é coordenado pela Ana Carracedo, ela é Head de Governança, Riscos e Compliance da Votorantim, eu sou o ponto focal do tema aqui na Rede Brasil do Pacto Global. Esse é o nosso grupo da plataforma, somos compostos 65% por empresas, somos 91 organizações da Rede Brasil que fazem parte deste grupo de trabalho. Temos muito orgulho em dizer também que somos maioria mulheres, 52%, e também fico bem feliz que a gente conseguiu compor um painel rico hoje, inclusive em termos de gênero também, não só em termos de setores, e trazendo a experiência dos nossos membros. Mais um pouquinho da plataforma para vocês, ela é um espaço para a promoção do aprendizado, do diálogo construtivo e a troca de experiências para influenciar pessoas e empresas para promover um ambiente empresarial mais íntegro no país. Nós atuamos através de ações coletivas de combate à corrupção, mobilizando setores, através da disseminação de conhecimento, boas práticas e capacitação. Promovemos parcerias e articulação com agências das Nações Unidas, também mobilizando, claro, o setor privado e também o setor público, e o desenvolvimento de soluções anticorrupção, inclusive estratégias de compliance, gestão de riscos, governança e transparência. Temos muito orgulho em dizer também que em 2017, nós fomos uma das 23 organizações no Brasil reconhecidas com o selo Pró-Íntegro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. E aí nos pegamos nesse ambiente atual, de desafio da Covid-19 e todos os desafios que essa situação de pandemia coloca para que a gente consiga alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável em 2030. A gente tem 10 anos, essa agenda permanece e agora ela é desafiada. Aqui, como eu falava, o objetivo 16, que trata de corrupção, mas não apenas disso, também de construção de um sistema de justiça mais forte. Então, como, por exemplo, a pandemia coloca desafios em termos de conflitos, as áreas de conflitos, as áreas mais vulneráveis, como que isso afeta essas áreas muito mais fortes. E diante disso, o Pacto Global, nós lançamos o Pacto contra a Covid-19, com uma série de ações, tanto nacionais das redes locais, e a Rede Brasil incluída, mas também globais. Então, aqui fica mais um convite para vocês conhecerem as iniciativas do Pacto. E ali na parte de capacitação estão os nossos webinars temáticos da Quarentena com o Pacto, que vocês hoje fazem parte, e nós estamos bem felizes. Mas também existe a Covid Radar, que é um coletivo de muitas organizações que estão envolvidas, empresas, universidades, para que a gente consiga combater essa pandemia e depois pensar nesse momento de retomada da melhor forma possível. Essa é a nossa agenda dos webinars em termos de anticorrupção. Na verdade, ela já está bem adiantada, até setembro a gente já tem coisa, mas para vocês saberem aqui. E eu queria, acho que também a gente vai retomar isso ao final do painel, no fechamento. Nós estamos construindo, coordenando junto com o Instituto Ethos e com outras organizações também da sociedade civil, um guia para as empresas nesse momento de pandemia que foca em responsabilidade social e principalmente ele vai trazer recomendações em termos de anticorrupção e de direitos humanos. A gente está trabalhando bastante e prevemos
lançar este guia no início do próximo mês. E no final do próximo mês já fica aqui o convite para o nosso próximo webinar, que vai discutir integridade e liderança ética em momentos de crise, com o professor da USP, Christian Du. Então, sem mais, eu vou passar para o nosso moderador, Silvio Dulinski. Estou muito feliz com o convite dele de participar. Ele é membro do Comitê Executivo do Fórum Econômico Mundial e responsável pelo engajamento empresarial na América Latina. Muito obrigado. Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite. Bem, a barba não é resultado da crise ou do confinamento, que vocês viram a foto lá de baixo, a barba já vinha de antes. O cabelo também, sim, o cabelo sim, acho que é resultado do confinamento, mas não a barba. Bem, é um prazer apresentar o fórum aqui. Acho que o fórum trabalha com o Pacto Global ao redor do mundo, né? Realmente a gente tem uma aliança muito forte com as Nações Unidas. O Fórum Econômico Mundial trabalha junto com a organização para mobilizar o setor privado em distintas iniciativas das Nações Unidas, entre elas o Pacto Global. Bem, nesse momento, esse é um assunto de anticorrupção muito importante, muito caro, muito próximo à missão do Fórum da Colaboração Público-Privada. Nesse momento, há uma enorme responsabilidade das empresas devido às várias crises que temos combinadas, de saúde, economia, setorial, política e de confiança. O Brasil, especificamente, conta com grandes, excelentes companhias que competem globalmente a nível de excelência, com desempenho operacional, financeiro, que estão ao mesmo nível dos seus grandes pares internacionais. A gente tem que assegurar que, em termos de padrões éticos e integridade, estamos no mesmo nível também, buscamos a mesma excelência, o mesmo nível de benchmark que temos nas nossas operações e resultados financeiros. E, nesse sentido, é fenomenal escutar, de parte da Ana comentou antes, essa mobilização do setor através do grupo de trabalho do Pacto Global Anticorrupção. Bem, o Fórum tem uma aliança, tem uma iniciativa chamada Aliança contra a Corrupção, que o termo em inglês que a gente utiliza, Partnering Against Corruption Initiative, que é conhecido por PACI, e é uma iniciativa global liderada por CEOs contra a corrupção. Você temos CEOs das grandes empresas multinacionais globais, é uma das principais iniciativas do mundo contra a corrupção, liderada por CEO, que busca criar um espaço de confiança que os CEOs possam realmente discutir de maneira aberta, de maneira transparente, quais são os desafios que enfrentam, ter espaços de colaboração com o setor privado, o setor público e com a sociedade civil para essas conversas abertas, num ambiente que permite trocar as melhores experiências, trocarem práticas e desafios, inovação e coordenar esforços. Uma das grandes iniciativas nesse espaço que nós temos é utilizar a tecnologia para favorecer a integridade no mundo corporativo, no mundo empresarial. E aí há várias soluções tecnológicas para combater a corrupção. Para citar duas delas, a gente está trabalhando, três delas, estamos trabalhando com a Ambev, por exemplo, para um grande trabalho de análise de dados contra a fraude e corrupção, procurando utilizar recursos de inteligência artificial. Estamos trabalhando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o BID, para favorecer a transparência através de blockchain, não somente para compra do setor público, mas de modo geral na sociedade. E esse linka com o terceiro área de trabalho, que é junto com o setor financeiro global, buscando verificações mais eficazes do beneficiário real, beneficiário último de todas as transações e fluxos financeiros. Então, esse momento de grande desenvolvimento tecnológico que temos favorece as empresas a buscar soluções para o que buscamos. A maneira como pensamos isso nessa iniciativa de PACI, de anticorrupção, é como design corruption out of the system. A gente pode desenhar o sistema para que a corrupção não tenha espaço, para que o espaço seja cada vez mais reduzido. E quando pensamos em corrupção, pensamos em fraude também, né? De uma maneira mais ampla, de uma maneira bastante ampla. Bem, nesse momento das crises que eu mencionei, o Fórum procurou
identificar quais são os principais riscos que as empresas enfrentam relacionadas com compliance, com integridade, com corrupção. Então, tem 5 grandes áreas de risco. E são algumas áreas que a gente vai tocar aqui em seguida com o nosso painel de discussão. Um deles é doações, claramente, como a gente vai ver. O outro são das compras públicas. Tudo se vê agravado. E esses 2 são recorrentes, de certa forma, mas se vê muito agravados pela pressão de atuar rápido. E a gente vai escutar alguns exemplos aqui dos nossos painelistas. A dificuldade de controle remoto, esse é um outro fator de risco muito importante, né, com a dificuldade de viajar, de estar presente, né, no campo. E o quinto, que também é recorrente, mas que se agrava nesse momento, é a expectativa da sociedade frente às empresas de assegurar a integridade em toda a sua cadeia de valor. Ou seja, principalmente para as grandes empresas, elas estão expostas não somente ao que é a sua operação direta, ao seu controle direto, mas realmente tanto upstream como downstream, né? Toda a sua cadeia de valor que podem se ver envolvidas em situações aquém dos estándares que a gente busca. Bem, com isso, eu realmente gostaria de passar a nossa discussão. Então, os nossos palestrantes já foram apresentados pela Ana, né? Então, temos aqui a Denise, que você já aqui nos fez a introdução ao começo, a Ana Carracedo, da Votorantim, o Reinaldo Goto, da BRF, e a Rony Nara, do Observatório Social do Brasil. Bem, eu gostaria então de passar a palavra primeiro para a Ana, para alguns comentários iniciais de como você vê essas áreas de risco que eu mencionei, doações, compras públicas, pressão para atuar rápido, dificuldade de controle, implementação da cadeia de valor, na sua atuação do dia a dia como responsável dessa área na Votorantim para apoiar o negócio, apoiar o grupo, para ter uma atuação na sociedade cada vez mais efetiva. Ana? Você está em mudo, eu acho. Ana continua em mudo. Agora. Obrigada a outra Ana aí que me liberou. Bom, pessoal, primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, não só como coordenadora da nossa plataforma de ação, mas também como a representante aí de riscos e compliance da Votorantim. E é muito bom essa troca de experiências, porque eu acho que é a primeira vez que a gente está vivendo algo dessa magnitude, né? Então, eu estava comentando aqui um pouquinho antes da gente entrar na reunião, que diante de tudo que está acontecendo, a Votorantim veio com uma necessidade muito grande de estabelecer uma ajuda humanitária significativa. E, nesse sentido, toda vez que a gente está falando em ajuda humanitária, em como correr para salvar vidas, é muito difícil o compliance officer chegar lá com a bandeirinha do controle. Mas que, por outro lado, instituições como o Pacto, o próprio Observatório Social e outras tantas que trazem para a gente uma série de exemplos, de boas práticas e de histórico, né, do quanto de corrupção já aconteceu na história do mundo, tudo isso ajuda o compliance a falar, olha, não tem por que ser tão diferente neste caso, infelizmente, né? Ainda que a gente tenha muitas vezes a esperança de que o ser humano vá ficando melhor, isso não se comprova em grandes calamidades. Até porque a calamidade ela também acaba gerando, de alguma forma, diante da necessidade, em outros casos, diante só da falta de vergonha mesmo, mas diante da necessidade pode, de novo, piorar o ambiente. Então, você trazer um pouco desse histórico é muito, muito importante. No caso da Votorantim, eu levei a crise de Ebola, que o Pacto rapidamente trouxe quando começou toda essa história do Covid, que é uma crise de 2014, não faz tanto tempo assim, e levei para o nosso conselho algumas empresas que acabaram ficando com o nome sujo, empresas que fizeram uma doação de realmente buscando ajudar e acabaram contribuindo para algo muito ruim. Então, isso para nós foi ótimo. A gente, na hora que resolveu fazer a doação,
criamos um comitê de ajuda humanitária. Apesar da Votorantim já ter um comitê de crises e já ter um comitê de doações, a gente entendeu que essa ajuda não passava necessariamente só por esses órgãos. Então, a gente criou um da ação humanitária, onde compliance senta e a gente já vai discutindo a cada solicitação de doação qual que vai ser a estratégia, qual caminho que dá para ir, qual caminho que não dá para ir. E aí acho que eu vou passar a bola para os demais, porque senão eu conto aqui a história inteira e a gente perde o debate. Denise e Reinaldo têm ótimas coisas aí para contar também. Então, o começo da crise para nós foi estruturado dessa forma. Ana, acho que precisa liberar o Silvio. Obrigado, Ana. Bem, então, Reinaldo, você poderia compartilhar com a gente um pouquinho a tua experiência nesses dias, como tem sido nesses dias, nesses meses, como você tem enfrentado? Acho que tem que liberar o Reinaldo agora. Bem, obrigado pelo convite, tá? Vejo muitas pessoas conhecidas aqui, tá? Gostaria de saudar todas e todos aí, espero que todos estejam bem, e principalmente com saúde, né? Muito legal ver tanta gente conhecida aqui nesse webinar, né? E agradecer bastante aí, tá? Pela oportunidade do Pacto e também, né? Pela moderação aí do World Economic Forum, né? Antes de começar, só mencionando, tá? Que eu tô sem barba, né? Não por acaso, tá? Pode parecer uma anedota, né? Mas assim, a BRF, né? Dona de alguma das principais marcas de comida do Brasil e do mundo, né? Sadia, Perdigão e Qualy. Eu falo isso porque vocês vão ver invariavelmente um executivo sem batalha e as executivas também sem maquiagem, né? Principalmente nas unhas, tá? Por uma questão sanitária. Daí eu falo isso, é uma questão bastante interessante, né? Porque quando o Silvio fala que acho que o Brasil não deixa a desejar nada para o mundo em termos de corrupção, também na área sanitária, né? Nós temos uma preocupação extremamente grande com relação, né, à saúde, à segurança da alimentação, né? Falo isso também porque nós estamos especificamente, né, num dos mercados ou num dos segmentos chamados essenciais, que não pôde parar nesse momento, porque se faltasse comida na prateleira do supermercado e principalmente, né, na mesa de todo mundo, nós teríamos um outro problema também muito grande, né? Então, pode parecer engraçado também, eu costumo brincar com essa anedota, tá? Mas quando eu mudei para a BRF, um dos primeiros treinamentos que eu tive nas fábricas foi como lavar a mão, né? Igualzinho esses vídeos que viralizaram hoje em dia, tá? Mas quando você entra numa fábrica de alimentos, hoje no Brasil, né, você tem uma inspeção federal para algumas modalidades, como os frigoríficos da BRF, tá? Onde você tem um processo sanitário extremamente rigoroso, né? Então, eu acho que isso nos ajudou num primeiro momento, né? Então, mesmo nos primeiros momentos, né, de quarentena ou de interrupção dos outros serviços, tá? Nós já tínhamos alguns mecanismos que nos ajudaram nesse primeiro momento, tá? Mecanismos, por exemplo, tá? Esses de isolamento. Então, os executivos da BRF, quando eles retornavam do exterior anteriormente à pandemia, tá? Eles já tinham que ficar 72 horas sem contato com os outros executivos, até para essa questão sanitária, né? Então, eu acho que isso nos ajudou nesse primeiro momento, tá? Óbvio, né? Nenhuma empresa está preparada ou estava preparada para aquilo que aconteceu. E aí, pegando alguns pontos especificamente do sistema de integridade, eu acho que o primeiro ponto que nós nos focamos, né, integridade sempre tem a ver com pessoas, com indivíduos, né, com a cultura da empresa, né? Então, tentar entender o problema de cada um dos funcionários, tá? Seja porque ele tinha uma preocupação que não tinha o álcool em gel, seja porque ele tinha uma preocupação porque um membro da família era uma pessoa de risco, tá? Seja porque ele mesmo era uma pessoa que estava dentro do grupo de risco, tá? Então, mesmo continuando nas operações, todo mundo que era do back-office foi trabalhar em home office, e aqueles que estavam trabalhando, tá?
mesmo que estavam trabalhando, tá, afastamos as gestantes, né, o pessoal é considerado como grupo de risco, tá? Mas nem por isso, tá, o nosso canal deixou de receber algumas demandas, né? Nós podemos observar algumas ondas no nosso canal, tá? Então, primeiro, né, a onda do álcool em gel, depois a onda das pessoas que tinham alguns sintomas e não estavam sendo diagnosticadas, tá? Depois a onda das máscaras, né? Mas tudo isso, tá, eu acho que a empresa respondeu adequadamente, e acho que o canal de transparência da BRF, através do compliance, tá, pode ajudar bastante nesse ponto. Então, o primeiro grande tema que nós tratamos, tá, foi a questão das pessoas. O segundo, tá, nesse novo momento, óbvio, tá, muitas das atividades ficaram prejudicadas, mas tivemos uma transição entre muitos treinamentos que eram presenciais para treinamentos online, né? As nossas pesquisas internas mostraram que 70% do pessoal preferia treinamento presencial, mas nós tivemos que migrar para treinamentos online. Infelizmente tivemos bons resultados, tá? O resultado dessa última semana, que a gente mede toda semana, tá? Deu mais de 95% de favorabilidade no tema dos treinamentos online. Significa que o pessoal tem recebido bem a questão dos treinamentos online. O outro ponto que eu gostaria de mencionar infelizmente, fraudes, né? Fraudes realmente é um tema recorrente, tá? A gente sempre tem que lembrar, né, o triângulo da fraude, né, a questão da oportunidade, da pressão e da racionalização. Então, uma pressão muito grande no mundo por uma escassez de proteínas. Lembrando que antes da questão da pandemia do corona, tá? No final do ano passado, a gente já teve um episódio relacionado à febre suína africana, que reduziu muito a produção de suínos na China e aumentou o preço das proteínas. Isso, infelizmente, criou uma oportunidade e uma atração muito de fraudadores, tá? E aí, nosso canal também aumentou quase 2 dígitos o número de fraudes relacionadas a fraudes digitais, que nós tivemos que atender rapidamente. E aí eu gostaria de agradecer tanto o LinkedIn quanto o Google, né? Além de uma série de bancos internacionais que têm nos ajudado, né, a derrubar esses fraudadores internacionais, né? E por último, mas não menos importante, tá? Eu acho que nós temos uma série de incertezas relacionadas a como vai ser o mundo nesse novo normal, né? Mas uma certeza, ela infelizmente, ela já é latente, né? A desigualdade, ela vai aumentar. É uma coisa que nós temos que necessariamente enfrentar e estar muito atentos, né? Então, o tema relacionado, né, ao ODS 10, tá? ODS 1, tá? Então, esse foi um tema que nos pareceu bastante latente, né? E aí, de uma forma bastante análoga ao que a Votorantim fez, tá? Nós montamos uma equipe, né? Nós já tínhamos um processo bem estruturado, e aqui eu gostaria de fazer, tá? Inclusive um elogio a uma das membros da minha equipe, tá? A Mônica, que conduziu isso de uma maneira singular, né? Mas nós já vimos com esse processo das doações, tá? Mas nós tivemos que nos reinventar um pouco, né? Tornar esse processo um pouco mais ágil. Criamos um fundo com o Instituto BRF, de 50 milhões de reais, para estruturar, né, uma série de doações para justamente ajudar a população e principalmente, né, os mais necessitados, né, nesse momento tão complexo, né. Trouxe uma série de desafios para a gente, que acho que a gente vai discutir durante essa sessão, tá? Mas sem dúvida nenhuma, tá? Voltando aqui aos pontos do Silvio, né? Sem dúvida, né? Como ele elencou lá nos pontos iniciais, tá? Um dos pontos de atenção, tá? Só queria terminar daí, né? Falando também, né, da nossa preocupação específica, né, com a questão do home office, dos funcionários, né, que nós tivemos que inclusive fazer algumas liberações de configurações de impressoras, né? Mas eu gostaria de puxar inclusive um outro tema
que também é uma das bandeiras da ONU, né, especificamente de ONU Mulheres, que menciona lá, né, que as mulheres elas têm até 2 horas a mais de trabalhos não pagos comparados com os homens. E em países em desenvolvimento como o Brasil, tá, esse índice chega a ser 3 vezes mais. Eu posso dizer, tá, hoje, né, tendo 24 horas por dia em casa, tá, que eu tenho uma total noção, tá, do que é essa questão do trabalho não pago, uma melhor percepção, tá. Então acho que essa valorização, né, das mulheres, ela se faz cada vez mais importante. Obrigado, Reinaldo. Mensagens muito importantes que vão além, né, da questão da integridade específica, mas que, quer dizer, não que vão além, mas que complementam o conceito de integridade além da questão da corrupção, né? Eu acho que a integridade inclui todos os assuntos que ele estava mencionando, enquanto a ética e os valores das organizações. Bem, Rony, com isso eu gostaria de passar para você. Do observatório que vocês estão vendo na sociedade, com a tua capilaridade através do Brasil, quais são os desafios que vocês estão percebendo reais que as empresas, que os cidadãos, que a sociedade civil está enfrentando? E vocês conseguem se desmutar e mutar agora. Ok, obrigada. Bom dia aos colegas, bom dia a todos que nos assistem. Realmente, Silvio, a situação em que a gente se encontra, né, ninguém sabia como lidar com a pandemia. A gente sabe que muitos gestores públicos têm boas intenções, estão trabalhando fortemente para fazer o melhor, mas no meio desses todos nós temos encontrado muitas dificuldades em relação à transparência, em relação à integridade nesse momento, né? E nossa primeira ação foi logo que começou esse processo com a Lei 13.979, né, com a declaração de calamidade pública em nível nacional, e o relaxamento nas compras públicas, né, em relação que viesse facilitar, agilizar essas compras, que isso era necessário, continua sendo necessário, mas não houve um relaxamento com relação à transparência, embora o que a gente tenha encontrado na maioria dos municípios é realmente a falta de transparência. Não, os dados das compras emergenciais, das compras diretas, não estão sendo disponibilizados conforme a legislação. Então, a primeira ação que o Observatório Social do Brasil fez com todas as suas 150 unidades foi uma campanha de oficializar aos órgãos públicos municipais e do governo do estado, que nós temos uma unidade estadual em Santa Catarina, dando conta da questão da transparência, né? Mostrando a importância e a necessidade do cumprimento da legislação nesse momento. Também trabalhamos fortemente para que o pregão eletrônico passasse a ser utilizado como regra, porque na maioria dos municípios menores não se usa ainda o pregão eletrônico, e agora há uma possibilidade, inclusive, de sair uma medida provisória para que seja obrigado o uso do pregão eletrônico. Então, isso também é um avanço, né, uma conquista. E nós também agilizamos a nossa metodologia de trabalho, que tem várias fases. Nós encurtamos essas fases para agilizar a atuação dos observadores no sentido do monitoramento da questão, não só da transparência, mas também da efetivação, né, das compras emergenciais nesse momento. Além disso, trabalhamos já em parceria com diversos órgãos oficiais de controle, como o Ministério Público nos estados, o Ministério Público Federal, o CGU, o TCU e os TCs, né, nos estados, e conseguimos avançar com esses órgãos para a criação de uma força-tarefa Covid-19. Isso já está funcionando no Paraná, em Santa Catarina. Já houve também um avanço em nível nacional,
com o TCU e MPF, fazendo notas técnicas conjuntas para que todos os entes subnacionais, né, os entes que são executores das políticas públicas e executores dos recursos, cumpram toda a legislação, especialmente na questão da transparência. Embora todo esse esforço, ainda estamos realmente assustados com questões que a gente tem encontrado, né, de desvios e de desperdício do recurso público, da falta de dados, né, de encontrar dados. E então, até pego uma carona aí com o que o Reinaldo falou da questão do protocolo das medidas sanitárias, né? A gente precisa aprender com esse protocolo para a gestão pública, né? Para buscar a integridade nesse momento de pandemia. Nós precisamos criar protocolos, acho que ainda mais rígidos, e envolver os cidadãos, né? Penso que a grande maioria das pessoas, né, está em home office também, como os nossos observadores, mas ainda assim há muito que podemos fazer para impedir, nesse momento, que esse recurso tão caro da saúde seja desviado para outros fins, né, ou que seja desperdiçado, porque cada vida conta muito nesse momento. Obrigado, Rony. São alguns pontos muito importantes e trazer essa perspectiva que vocês estão vendo realmente no campo, na ponta, né, nos municípios, é fundamental para que todos os participantes aqui possam ter essa perspectiva, essa informação direta. E agora, Denise, você na Natura, com mais 1,5 milhão de consultoras pelo Brasil, né, com essa enorme capilaridade no Brasil, eu também queria entrar um pouco por esse lado. O que você percebe? Como você percebe essa diferença geográfica no Brasil? Acho que o Observatório tem esse papel também de ver municípios ao longo do país. Vocês também com essa presença nacional. Como você percebe as diferenças em distintas regiões do país, os desafios para uma empresa tão descentralizada, com esse empoderamento das consultoras ao redor do país? Como vocês lidam com assegurar a integridade do sistema Natura e conciliar isso com a enorme autonomia que as consultoras têm e as operações de vocês ao redor do país? Obrigada, Silvio. Eu acho que é um super importante. Eu queria abordar esse e tocar nas questões de transparência, tá? E atuação coletiva, que eu acho que são uns vetores. Acho que a melhor contribuição que o setor privado talvez possa dar nesse momento é do exercício de práticas que a gente já aplica dentro da empresa. Reinaldo mencionou algumas, que já são do nosso dia a dia. Na Natura, a gente também produz itens essenciais e as práticas de, inclusive, contaminação e de cuidado, né, que ajudam nesse sentido na Covid. Nos ajudaram a rapidamente entender o que a gente já conhecia e o que a gente poderia fazer. E a mobilização que aconteceu para garantir, primeiro, a saúde e bem-estar das nossas pessoas. E aí, lembrando que as consultoras, elas não são colaboradoras da Natura, né? Elas são nossa rede de relações. E assim que a gente entende tanto as consultoras como as comunidades que a gente tem nessa relação, que algumas delas são as comunidades que fornecem também os ingredientes de muitos dos produtos que estão na Amazônia, e que são comunidades que, numa crise como essa, também têm um potencial muito grande de serem afetadas, e como a Natura pode trabalhar com isso, bem como outras, como catadores, que são parte das nossas cadeias de reciclagem e tudo mais. Então, o que de verdade pode ser feito? Acho que a melhor contribuição aqui no momento, doações, tá? O que a gente fez foi montar, junto com o comitê de crise, rapidamente, assim, o que a gente poderia contribuir. A gente teve desde doações diretas, como doações em parceria, tá? Que foram feitas em parcerias com as empresas, e acho que aqui já fica o primeiro olhar. Você consegue escalar melhor o seu impacto se você trabalha em rede, e muitas delas foram feitas aqui em parceria com o Pacto Global e com empresas que já são parte dessa nossa rede. E para
as consultas, ao mesmo tempo que a gente tinha o entendimento de que desde criar fundos, mas bem como ensinar essas consultoras a que práticas elas poderiam fazer, porque a venda direta mudou muito nesse contexto. Então, você tem desde desafios de ansiedade, porque as pessoas, enfim, não conseguem mais vender do mesmo jeito, o convívio social mudou. Então, um apoio no sentido de caminhar para a digitalização e dar todo o suporte, mas também dar suporte do ponto de vista de distribuir máscaras, que é uma iniciativa que está chegando agora, quando a venda direta vai começar a voltar, mas como capacitar essa pessoa a dizer dos comportamentos que ela pode fazer, tá, para si. Muitas delas são hubs, são referências nas comunidades, nas sociedades onde elas estão operando, e não só como funciona essa venda, né, esse acesso a produtos que são essenciais, mas como eles podem ser usados, como se recomenda fazer isso. Então, elas são também uma disseminadora. Então, eu diria que teve um olhar de garantir a saúde e o bem-estar, mas, ao mesmo tempo, também garantir que elas possam nos ajudar, seja indicando, né, pessoas, lugares onde esse social selling, muitas vezes, nos ajuda. Vulnerabilidade é um agente muito importante para garantir que realmente aquela parceria chegue a um lugar importante, a um lugar onde tenha realmente uma necessidade. Ela é um vetor nisso, bem como ela também é objeto da gente garantir que ela continue tendo acesso, saúde, bem-estar aqui, gente, não é só um bem-estar de renda, mas muitas vezes a gente entender que um sabonete é importante e que essa é uma doação que foi a maior parte, assim como álcool gel e álcool 70, mas a gente entender que tem lugares onde você não tem acesso à água. Tá? Então, para calibrar efetivamente o objeto dessas doações. Então, duas coisas. A primeira que eu acho que eu gostaria de compartilhar. A gente criou um grupo rápido que aí, eu queria só clarear a diferença entre rápido e ágil. Acho que a gente é ágil, mas trazer as competências de integridade, de risco, de relações governamentais para montar um grupo e tomar decisões de o que é que faz nas doações, bem como o que é que você faz nesse momento que é novo, tá? E essa é uma adaptação que a companhia pode fazer nas suas, respeitando e muito mais, valorizando já as competências que ajudam nisso, como garantir esse relacionamento. Então, várias dessas parcerias, dessas doações foram feitas através de organismos que a gente já conhece ou que tinham referências dos nossos parceiros, usando práticas que garantiam para a gente, tá? Inclusive, que essas doações iam chegar e realizar os seus objetivos, tá? Sejam com as doações individuais que a gente fez, seja nas outras também. E eu queria só ressaltar uma coisa, que também esse disclosure, né, essa responsabilidade de dar essa informação à sociedade, também ajuda a garantir essa integridade à medida que você torna público os compromissos que você fez, com quem você fez, a forma que você fez, com que objetivo e tudo mais. Acho que tão traz esse reconhecimento e essa capacidade, inclusive, dessas consultoras nos dizerem: olha, esse estado está precisando mais, aqui a gente tem isso, eu estou vivenciando isso, serem hub, bem como também a sociedade se juntar a você para dizer: olha, está chegando, que bom, não está, enfim, fazer do disclosure uma ferramenta, inclusive, para melhorar o acesso à integridade e à garantia da efetividade das ações. Tá? Então, essa é uma contribuição, e acho que o tornar público, uma da transparência, né, uma das questões aqui, bem como usar as melhores práticas que a gente já aplica para processos da empresa, essas questões que a gente está desenvolvendo, são, acho que, os melhores exemplos que eu gostaria de compartilhar aqui. Excelente. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado. São pontos muito válidos para empresas que trabalham, né? O ponto que a gente comentou, que eu comentei ao princípio, da cadeia de valor, quando a gente pensa em cadeia de valor, exatamente, as consultoras são como parte da sua cadeia de valor. Vocês não controlam, não são empregados, não são colaboradoras, mas são parte integral do modo de operação da empresa e que, portanto, permite essa capilaridade na sociedade. Eu gostaria de voltar para a Votorantim, aqui num outro elemento, que vocês são um grupo diversificado. Ana, se eu não me engano, você está na holding, né? E não nas operações. Então, como que, eu imagino que muitas das outras empresas aqui que estão acompanhando também, muitos dos outros responsáveis estão no corporativo, mas têm operações que
um grande grau de autonomia. Como você vê os desafios para a área de integridade e compliance em um grupo descentralizado, com autonomia? Como são as suas batalhas diárias e o que você recomendaria? Quais são as aprendizagens que você tem para compartilhar que se vêm acentuadas nessa situação de crise? Ótima pergunta, Silvio. Para quem não sabe, a Votorantim investe desde cimento, metais, a suco de laranja, instituição financeira e energia. Então, realmente é bem diversificado. Quando a gente fala de riscos, eles também são muito diversificados e no nosso caso eu acho que a autonomia ela ajudou muito nesse processo, né? Foi um modelo de governança que a gente mudou em 2014, incluindo comitês e conselhos em todas as empresas investidas, cada uma com seu compliance officer e equipes e prestando contas dentro da governança. Essa autonomia trouxe também um maior senso de responsabilidade para cada um. Então, quando a gente chegou nesse momento aí de ajuda humanitária, eu acho que teve muito mais uma união de todas as forças, principalmente porque toda a doação ela foi feita por meio do Instituto Votorantim. As empresas tinham iniciativas isoladas, mas muitas delas priorizaram todo o formato via Instituto Votorantim, e eu acho que o empoderamento da área de compliance nesse momento por parte da alta liderança também trouxe mais união. O compliance é uma área relativamente nova no Brasil, né? Se a gente pega 5 anos atrás, a gente tinha que correr para formalizar o risco materializado. Hoje não, a gente já está mais dentro do business, entendendo e já tem um assento na sala. Então, isso ajudou muito o processo. Do ponto de vista de riscos, já é um pouco mais complexo, né? A gente teve que realmente... o começo foi muito intenso, a Votorantim anunciou os 150 milhões de doação e até aquele momento a gente nem a própria Votorantim sabia como ia operacionalizar, qual que ia ser o formato. Então, a gente passou por uma fase bastante intensa de discussões, procurando entender quais eram os riscos aos quais a gente estaria exposto, né? E na medida em que a coisa foi se desenhando, o risco também foi aumentando, porque a gente definiu 2 estratégias de doação. Uma para os municípios, onde a gente atua. Então, você já está falando de um risco natural, que é de fazer uma doação para o município, como a Rony falou, com novas leis, com o estado de calamidade pública anunciado. Com muita exigência, porque a gente tem aproximadamente 600 unidades operacionais no mundo, então você pode imaginar que vem solicitação de todos os lados, e tinha a parte de doação com parceiros. E aí a gente teve que definir. Doação para município, não adiantava a gente cumprir o nosso processo de compliance normal. O que adianta eu fazer uma due diligence rigorosa se aquele município é um município onde eu opero, se a vulnerabilidade dele é altíssima? Eu como compliance, eu não vou ter como falar, não, para este município não vai uma ajuda humanitária, não cabe. Então, o primeiro ponto foi como é que a gente contorna isso diminuindo os riscos. Na nossa estratégia, a gente foi muito feliz em buscar um parceiro que entende do assunto, que foi a Beneficência Portuguesa. Então, a gente montou uma estratégia de compliance na saída. Eu sempre brinco que você vai na padaria tomar o café da manhã e aí pergunta se você quer requeijão na entrada ou na saída. Eu me senti literalmente nesse processo. Virou compliance na saída. O que significa? Eu não tenho como escolher para quem eu vou doar do ponto de vista de compliance, de integridade, mas eu tenho como estruturar controles mais robustos para aqueles municípios que têm um histórico pior, onde tem muita desorganização, onde teve corrupção. Para esses, a gente usou tudo aquilo toda a inteligência da Beneficência Portuguesa para cobrar controles que a gente sabe que, por exemplo, o hospital municipal já é obrigado a fazer. Então, se ele já é obrigado a fazer, eu condiciono a minha segunda doação a ele me prestar contas da primeira. Então, foi a maneira como a gente encontrou aí para mitigar alguns dos riscos. Uma outra forma que a gente estava muito preocupado é que o preço dos insumos estava subindo muito rápido, né? Uma supervalorização do álcool gel, da máscara, respirador nem se fala. E diante disso, a gente também
seguiu as orientações da Beneficência Portuguesa, então a gente centralizou as nossas compras com os parceiros fornecedores da Beneficência Portuguesa, para a gente não cair aí nem na mão de nenhum charlatão. O segundo ponto foi utilizar um robô de uma área de inovação da Votorantim e aplicar esse robô para monitorar os preços, para ter certeza que, de novo, a gente não estava naquele dia sendo vítima de alguma especulação, de a China levou tudo, por isso o preço subiu e etc. E tinha um terceiro ponto que eu me esqueci, então eu vou finalizar por aqui. Na próxima pergunta eu respondo. Mas acho que alguns exemplos que você trouxe aqui são muito importantes. Deixa eu estabelecer parcerias, ou seja, principalmente você, na verdade, se vê em situações que não tem como não fazer doações, mesmo que você não possa fazer a due diligence excelente. Isso me leva para o próximo ponto, para o Reinaldo. Voltando aqui ao BRF. Na verdade, para o Reinaldo, eu tenho duas perguntas. Uma com relação ao papel da liderança, como a Ana comentou. Eu queria entender um pouco no caso da BRF, principalmente aí o papel da liderança, pensando, e eu vi algumas perguntas no chat vão nessa direção, a comunicação para todo o grupo, né? Então, vocês é um grupo internacional, muitas operações fora do Brasil. Como foi o papel da liderança em assegurar que, nesse momento, ter uma voz única num grupo tão grande internacionalmente, internacionalmente? Sim. E a outra pergunta é, alguma situação que você falou não? Teve algo que você bloqueou? Teve alguma situação onde você fez o papel do estereotipo do pessoa profissional de compliance de falar não? Sim. Acho que são excelentes perguntas, tá? Eu vou aproveitar para passar também algumas outras perguntas que eu vi para cá, tá? Por aqui, tá? O papel da liderança, mais fundamental do que nunca, né? Porque momentos de incerteza, né, geram ruídos e principalmente, né, geram uma série de inseguranças nas pessoas, tá? E aí, né, como pilar fundamental do sistema de integridade, que também, né, é muito importante nesse momento, né, o papel da liderança. Aliás, gostaria inclusive de agradecer a presença do Carlos aqui, tá? O nosso líder do Pacto Global, que tá aqui também, tá? Então, acho que é uma grande demonstração também, tá, do comprometimento da liderança, não só do Pacto, mas dentro da BRF também, tá? A gente teve a formação, assim como a Denise falou ali, lá de um grupo de um comitê, vamos dizer assim, tá, com toda a alta administração, acompanhando ali diariamente, mais do que diariamente, tá? Quase de hora em hora, tá? Quais eram as grandes mudanças, né? E esse processo de comunicação, cascateamento, muito importante. Aqui eu gostaria só de aproveitar para responder a pergunta do Paulo relacionada a do Pedro, desculpa, tá? Sobre comunicação, tá? Quem me conhece sabe que eu não acredito muito no jornalzinho do compliance, né? Então, a Rúbia da minha equipe que está aqui também, tá? E a Maiara também, que é da Siemens, né, que trabalhava comigo também com isso, tá? A gente acredita muito, tá, que a comunicação do sistema de integridade ele tem que estar conectado com a comunicação usual da empresa, tá? Então, nós não criamos um jornalzinho específico, tá? Mas em todas as comunicações que a empresa fez, tá? Nós sempre colocamos lá os temas relacionados à integridade, não só o canal, as mudanças das políticas, né? E isso acho que gerou resultados extremamente positivos, né? Com relação, talvez a pergunta o comentário do Marcelo, né, e a pergunta do Leonardo aqui, né, também da Maiara, relacionado às doações, tá? Sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade que a gente tem, tá, como a própria Denise falou, né, é garantir a efetividade, ou seja, que aquilo que você está doando vai chegar na mão daquela pessoa que realmente necessita, tá? E aí, né, sem nenhum constrangimento, tá? Eu falo que nós copiamos muito o modelo do observatório, né? Porque a beleza do observatório é justamente o que ele tem uma rede que está lá perto de quem vai no final do dia receber, né? Então, o contrato é importante? Ele é importante, ainda mais no Brasil, onde, né, nas esferas municipais e estaduais você não tem um regulamento tão claro, mas o contrato ele é importante, né? A sua nota fiscal também ela é importante, sem dúvida nenhuma ela é importante. O background check ele é importante, ele é. Mas mais importante do que tudo isso, tá? É aquela sua inteligência local que você tem, tá? Para ter o sentimento de que aquela pessoa que vai receber, ela realmente vai
se usufruir disso, tá? Então, a estratégia da BRF foi, né, primeiro, não doar para uma instituição só, então nós definimos 15 estados, mais de 60 instituições renomadas e muito robustas, né, como o Instituto Ronald McDonald, né, que a minha colega Sara está aqui também, tá, Einstein, tá, mas institutos pequenos também, onde nós precisamos necessariamente contar com nossos parceiros locais para que eles assegurassem de que aquilo realmente ia chegar na mão de quem precisava, né? E sim, tá? Não por acaso, né? Às vezes que nós tivemos que falar não, tá? Foi relacionado a um intermediário, tá? Pouco conhecido, com pouca experiência no assunto, às vezes um CNPJ novo, tá? Ou às vezes até um órgão que poderia ter uma impressão de conflito com a gente, um órgão que nos regula, que nos controla, né? E aí, obviamente, mesmo entendendo esse momento, tá? Tivemos que falar não, né? Em função das nossas políticas, tá? Comungo muito desse conceito que a Denise falou, tá? Temos que ser ágeis, tá? Mas não necessariamente, né, nos atropelando, né, ou, né, buscando shortcuts, né, ou atalhos, vamos dizer assim, tá, para todas as análises que nós tivemos que fazer durante esse período. Perfeito. Obrigado, Reinaldo. E, bem, a gente tem tempo aqui para mais um comentário antes de passar para a parte de perguntas, e eu queria voltar com a Rony. E aí, Rony, eu queria te perguntar com relação ao papel das empresas, as suas recomendações para as empresas, os seus pedidos para as empresas. O que as empresas podem contribuir nessa situação com vocês? Desde os desafios, alguns que você comentou, a questão da transparência, a questão do desafio da transparência, o desafio que muitos órgãos públicos não estão cumprindo com a legislação. Então, às vezes, no setor privado, você vê também um pouco de mãos atadas. Quais são as situações onde você vê de maneira prática que as empresas podem atuar, que podem colaborar para elevar o nível de integridade do país, na atuação entre o setor público e privado, e que realmente é algo prático que elas podem colocar em exercício? Muito bom, Silvio. Realmente isso é uma das coisas que nós mais temos buscado trabalhar desde 2015, que é melhorar essa relação, né? Colocar a integridade na relação público-privada. Levar o compliance também para o setor público, né? Nós temos uma parceria com a Transparência Internacional e estamos trabalhando aí em 7 estados do Brasil, num plano piloto, para levar essa questão de implementar o compliance no setor público, nos estados, nesses 7 estados. E sempre temos trazido nos nossos eventos, né? A Reinaldo participa dos nossos eventos já desde sempre, os nossos congressos, trazido essa pauta, tanto para as empresas, né? Pelo menos as empresas menores, as empresas que estão na cadeia de valor das grandes empresas, que estão aqui no interior, que estão distantes um pouco dessa nova cultura que está sendo já trabalhada há tantos anos, para que as micro e pequenas empresas, especialmente no interior, elas também conheçam e se integrem, busquem integrar a cultura da integridade nos seus negócios, né? E também a gente trazer isso para as prefeituras, além dos estados. Então, eu penso que uma contribuição bem interessante das grandes empresas, óbvio, nesse momento de pandemia, o que as grandes empresas estão fazendo em relação a doações já é bastante importante, porque estão imprimindo essa questão do compliance, né, que é fundamental, mas também que a gente leve isso daqui para frente. Então, por exemplo, em agosto nós vamos fazer o nosso 4º Congresso Pacto pelo Brasil, vamos fazê-lo de modo digital. Então, penso que nós poderíamos criar, inclusive, um painel específico, né, da plataforma anticorrupção do Pacto Global, para levar mais essa mensagem, né, para o setor público e para o setor privado, para a gente trabalhar mais fortemente nessa relação.
E eu gostaria até de agradecer aí a citação do Reinaldo, da Ana Carracedo, em relação às nossas práticas, às nossas proposições, que realmente nós trabalhamos para buscar a eficiência da gestão pública, né? Levar a integridade na relação público-privada. Fazemos isso por meio também do monitoramento das compras públicas, não só para caçar corruptos, não é esse o nosso propósito, mas para mostrar que dá para fazer certo, que fazer certo também dá dinheiro, que fazer certo também dá lucro, né? Fazer a coisa certa no momento certo. Então, é bem importante que a gente tenha esse apoio das grandes empresas para disseminar essa cultura para o interior do Brasil. Né? Porque quando a gente vai para Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, e no meio empresarial, né, nas grandes empresas, isso já está bem aculturado. Mas no interior e nas pequenas empresas ainda há uma grande distância, né? Essa plataforma, né, anticorrupção do Pacto já contribuiu bastante com treinamentos, né, trazendo para o interior os treinamentos do DEP, né, e outros eventos. Então, nós precisamos disseminar mais isso e trazer para o setor público a questão do compliance, né? E eu quero também aproveitar a oportunidade, já vi no chat assim, algumas pessoas se colocando também à disposição, né, para conhecer mais o trabalho do observatório, mas eu penso que talvez nesse momento as empresas que estão trabalhando com as doações pudessem também ter esse olhar para o controle social. Não falo só em nome do Observatório Social do Brasil, falo em nome de tantas organizações sérias que trabalham com controle social, com transparência, né, que se dedicam a cuidar do dinheiro público, que é de todos nós, mas tenham esse olhar nesse momento, porque também o controle social está sofrendo o impacto da pandemia, com menos condições financeiras de fazer o seu papel, né? Então, às vezes, nos sentimos assim amarrados, desesperados de ver a situação acontecendo, né? Muita coisa escorrendo pelas nossas mãos por falta de condições de trabalho, de braços para dar conta de tudo que a gente tem visto, né? Que é muito triste. Então, gostaria só de deixar também esse recado e dizer que nós estamos dando o nosso melhor, como vocês também estão nas suas empresas, e que a gente fica muito feliz por poder participar desse momento de aliança, né? De pacto pelo Brasil também nesse momento tão sério. Muito obrigado. Fica aqui, então, a todos esse oferecimento de apoio de parte do Observatório, mas também pedido de colaboração, de chamada, né? Chamada à ação de estabelecer pontes, estabelecer formas de colaboração com o Observatório. E um ponto muito importante responder, né? A minha pergunta, eu acho muito interessante, o papel das empresas é integrar suas cadeias de valor, as pequenas empresas, né? Todas fora das grandes capitais, né? Então, e essa é uma maneira como no fora, quando a gente procura trabalhar, a gente trabalha realmente com as principais 1.500 empresas do mundo, e o objetivo é realmente mobilizar todas as suas cadeias de valor. Essas grandes empresas, elas têm uma capacidade de inovação e de mobilização, e com isso a gente consegue impactar realmente a economia global. Bem, com isso, eu queria pedir para a nossa anfitriã, querida Ana Aranha, que nos acompanhou aqui, então, no chat, fazendo um trabalho muito diligente aí de ver quais são as perguntas que foram surgindo, dos mais de 100, e pelo que eu fui vendo, aqui acho que temos 130 participantes, mais ou menos. Ana, se você conseguiu consolidar algumas perguntas que talvez em grupos ou clusters de perguntas que possam compartilhar conosco e que os nossos palestrantes aqui possam dividir as suas experiências. Então, obrigada, Silvio. Tem alguns temas que eu acho que né, os nossos panelistas acabaram respondendo já, o tema das comunicações para os colaboradores, comunicações sobre compliance, algumas perguntas sobre o papel da sociedade civil, que a Rony já endereçou, mas eu acho que tem dois temas que a gente tem algumas perguntas que podem ser mais explorados. Um é um pouco da relação entre entidades públicas e privadas, né? Como que as empresas e suas áreas de compliance
tem lidado com a multiplicidade de atores e de normas administrativas, abstratas e concretas em relação à pandemia. E a multiplicidade de atores, e teve até outras perguntas sobre como que estão a expectativa de um controle público depois, no momento posterior. Então, acho que abordar essa relação público-privada nas doações, mas não somente nisso, também neste momento, é um tema importante. Depois teve perguntas mais específicas, né? Uma para o Reinaldo, sobre que fala do aumento do número de fraudes, de que forma a BRF adaptou seu procedimento interno de investigações. Também teve perguntas específicas sobre a Ana, mas acho que ela já endereçou de uma certa forma sobre como que detecta as red flags nas donatárias, então ela estava falando desse controle forte a posteriori, né, numa segunda doação. E teve uma pergunta bastante interessante agora no final, e com isso acho que eu fecho o bloco de perguntas também para esses 15 minutos finais, que é como que você endereça o controle de uma doação quando ela envolve bens diretamente a instituições públicas e envolvem pessoas politicamente expostas. Então, acho que essa parte de controles, essa parte um pouco do relacionamento público e privado que está surgindo um pouco mais. Muito bem, pois, Ana, então, Ana Castro, será que essa primeira pergunta sobre essa multiplicidade de legislação, de atores, será que você poderia abordar isso? Aí depois temos a segunda pergunta aqui com o Reinaldo, e por último, de pessoas politicamente expostas, talvez com a Natura. Posso sim. Pode ser, vamos lá. Quando a gente pensa realmente nos municípios, a gente teve que fazer uma análise de aproximadamente 150 municípios, que dentro do índice de vulnerabilidade do Instituto Votorantim, eram os municípios para onde deveriam seguir essas doações. A gente não conseguiu concluir todas as doações, mas a gente concluiu toda a análise. Então, aqui não tem muito como cortar caminho. Foi uma análise, teve um background check, por mais que a gente não fosse limitar a doação, a gente precisava entender daquele município especificamente quais eram os red flags, o que tinha contra prefeito, secretaria de saúde, hospital municipal, e diante disso, para cada um deles montar um controle para a gente já colocar no nosso termo de doação o que nós gostaríamos de verificar. Então, primeiro, o termo de doação precisa estar super claro que a gente está num momento de pandemia, porque isso traz uma segurança jurídica um pouco maior para as empresas diante do tamanho do risco, e o risco realmente é alto. A segunda coisa que a gente solicitou foi, na hora que eu entrego o termo de doação, às vezes a minha doação demora 2 dias para chegar, por exemplo, no Piauí. Então, eu preciso que eles lá me deem também um termo de recebimento, me mostrando que o que eu doei foi recebido na outra ponta. Para o time de logística, como as nossas operações também não pararam, para o time de logística que ajudou a operacionalizar, tirar foto, registrar o momento, não com o objetivo de fazer propaganda, mas com o objetivo de, olha, tá aqui, a gente doou, chegou máscara, chegou essa quantidade, não deixa de ser um controle simples, mas que é tangível, né? E do ponto de vista de controle, aí é um trabalho muito maior dos compliance officers junto com as áreas de responsabilidade social, e o essencial é detectar qual que é o tipo de controle que aquele município já é obrigado a fazer, que aquele órgão público já é obrigado a fazer, porque isso vai te ajudar a escapar de situações onde ele fala que diante da pandemia não deu para pensar nisso, coisas desse gênero. E não doar tudo de uma vez, condicionar a uma segunda doação que tenha esse tipo de controle. Agora, é um trabalho árduo, a nossa agenda ficou assim, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque a agenda da prevenção não acaba, a agenda da investigação continuou acontecendo virtualmente, inclusive com entrevistas, e no meio disso a gente tinha que colocar essa doação de pé. Então, é o que dá para fazer, e do ponto de vista de transparência, uma das coisas que a gente colocou desde o começo para todas as empresas primeiro, transparência é diferente de promoção. Não faça promoção do assunto, seja transparente. Segundo, não fale de uma doação enquanto ela não tiver sido efetivada. Porque depois dá um problema no meio do caminho,
E aí, como é que você fica? E centraliza tudo num único lugar no site da Votorantim, porque assim facilita o nosso tempo de resposta para o público, que às vezes é desinformado, questiona mal, e você não pode deixar aquela pergunta pingando. Então, até para ajudar as áreas de comunicação, que fizeram um excelente trabalho também nesse momento, mas de como dar essa resposta de uma maneira pragmática, porque todo mundo tem que continuar trabalhando, né? Isso tomou as agendas, mas nada saiu. Perfeito, Ana. Muito obrigado. Acho que tem vários pontos aqui, né? Transparência e não propaganda, né? O aumento do trabalho, tudo isso vem on top, né? Todo mundo já tinha trabalhado, isso vem adicional, né? Isso vem para o terceiro turno de meia-noite às 6 da manhã, né? E eu esqueci de mencionar o uso de parceiros. Para a gente olhar o arcabouço regulatório de 150 municípios, a gente teve que contar com parceiros. Escritórios fizeram pro bono, que também foi muito bacana. Obrigado. Reinaldo, meu caro. Sim. Eu acho que é difícil completar alguma coisa depois que a Ana falou, tá? Mas a gente acredita muito nisso do que ela falou também, né? Em termos de, às vezes, uma foto interna, né? Vale, como eu falei ali, né? Um pouco mais até do que, às vezes, um contrato. Difícil no Brasil, né? Dado a multiplicidade de legislações, realmente é um desafio contínuo, né? Eu só gostaria de mencionar, né, que assim, nós até então, né, nós tínhamos um foco muito mais em entidades privadas, mais de 95% das nossas doações eram voltadas para instituições privadas, mas obviamente, né, nesse momento, tá, nós tivemos que ter um foco um pouco mais no público, com os devidos cuidados, exatamente da mesma maneira que a Votorantim teve, tá? Eu só gostaria de enfatizar para os meus amigos compliance officers, né, um cuidado especial na área da saúde, né? Porque a saúde no Brasil ela é um pouco diferente da saúde de outros países no mundo, porque no Brasil não existe o que se chama de relação única entre o profissional e a instituição, né? Para que vocês entendam, né? Um médico que de manhã ele pode ser um CLT de uma instituição privada, tá? À tarde ele pode ser uma pessoa jurídica no seu consultório próprio e à noite ele pode ser, né, um professor concursado numa universidade pública, tá? Então ele acaba sendo um PEP, né? E às vezes você tem que tomar um certo cuidado justamente relacionado a essa questão, né, dos PEPs, tá? O PEP por si só, tá? Ele não é um blocking point para a gente, mas sim, tá? Uma pessoa exposta politicamente, né, com red flags, ele é um no-go, né? Então, na sua pergunta anterior, de algum dos critérios que nós adotamos para dizer não, tá? Sem dúvida nenhuma, né? Tem essa questão dos critérios dos PEPs, né? Com relação às investigações, tá, que foi perguntado, tá, ficam sem dúvida nenhuma prejudicadas, mas ao mesmo tempo, né, você tem um pouco mais de condições de fazer um background check ou, né, o trabalho que a gente chama de desktop um pouco melhor. Então, eu acho que nós temos obtido bons resultados com uma maior assertividade, vamos dizer assim, né, na fase que a gente fala de pre-assessment, né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mudou bastante para a gente, tá? E tem trazido bons resultados para a nossa equipe de investigação, tá? Eu só gostaria de aproveitar para talvez responder uma pergunta da André aqui, né? Relacionado, né, à questão do... Brevemente, só para a gente concluir das outras pessoas. Tá bom. Não, tudo bem. Acho que, então, aí no final, depois a gente volta nesse tema. Não, por favor. Não. Que essa questão do novo normal, ele realmente é bastante complexo para a gente, né? Ela usou aqui uma palavra bem interessante, que é da retomada, né? Porque a gente também está tendo um certo cuidado, até psicologicamente, com a palavra voltar, né? Porque, eventualmente, muitas coisas não vão voltar, né? A gente discutiu muito, né? Alguns pequenos negócios, infelizmente, eles não vão voltar. A gente tem que ter isso em mente, né? Mas eu acho que a gente tem essa chance única dessa retomada, né, no novo padrão, no novo standard, né? E aí eu acho que nesse momento, se tem algumas coisas que nós aprendemos e deveriam ficar, né?
seriam ter esse foco maior, né, nas pessoas, aquilo que a gente falou, tá? Eu acho que a gente acabou aprendendo a ser mais produtivo, né? Substituir uma reunião por um e-mail, ou até por uma ligação, tá? Eu acho que a gente tem que aprender a ser mais diverso, né? A diversidade tem que estar mais na nossa agenda, tá? Eu diria também que acho que a empresa ela fez, especificamente nós na área de consumo, né? De alimentos, fizemos uma série de campanhas para um consumo mais consciente, né? Que tem surtido excelentes resultados, né? Não só na questão do consumo mais consciente, mas também do descarte mais consciente, que nós temos observado, né? Uma redução ou uma melhor conscientização do consumo, tá? E por final, acho que com uma postura mais solidária, né? Costumo dizer, tá, que infelizmente antes nós não dávamos talvez a devida atenção, né, para aquelas instituições que ajudavam as pessoas de rua, né? Infelizmente acho que a pandemia ela nos trouxe esse olhar, tá? Mas não vai ser na retomada que as pessoas vão deixar de estar na rua, né? Então acho que é bastante importante que essas mudanças positivas que a gente teve, tá? Elas se solidifiquem, tá? E que saiam como um aprendizado para essa retomada do novo normal. Excelente. Essa é uma mensagem muito importante, né? Em manter as boas práticas que a gente tem desenvolvido nos últimos tempos, né? Rapidamente, Denise, Rony, alguns comentários finais da parte de vocês. Eu gostaria de deixar 2 minutos finais para a Ana, para ela poder fechar realmente o webinar e transmitir algumas mensagens do Pacto Global. Rapidamente, acho que endossando os comentários de todos, a pergunta que acabou sendo direcionada a mim, vários de vocês mencionados, e a restrição, eu acho que a gente usa exatamente isso, mas eu gostaria de garantir coisas com uma mensagem final, já endereçando esse ponto do Reinaldo. Tá? Eu acho que, primeiro, as boas práticas que a gente usa para as decisões da empresa, nessa hora, elas são imprescindíveis, elas ajudam ainda a tomar decisão. Então, assim, trabalhar com parceiros que você já tenha relacionamento, em detrimento de iniciar uma relação nova, e se for preciso, porque às vezes a necessidade na doação, por exemplo, é muito importante naquele local, procurar preponderantemente trabalhar em parceria em redes como o Pacto, como o Observatório, ou nas redes de empresa, relacionamento se você já consegue, porque com o objetivo de fazer chegar e garantir, tá, que efetivamente essa gestão desse inventário aconteça, tá, e ela chegue e ao mesmo tempo você possa ser responsável, ser dirigente e gerar realmente um impacto positivo, ainda melhor em rede. Várias vezes a gente foi procurado para a nossa capacidade de fazer chegar a uma comunidade na Amazônia, ao meio do Pará, a um hospital, pelas relações ou pelo vínculo que a gente já tinha ou pelo processo que a gente tinha. Então, acho que usar do melhor processo da empresa e não ver o compliance, o risk officer como um problema, mas na verdade como um parceiro, e garantir que exceções sejam aprovadas, tá? De alguma forma, sejam validadas para ver se elas representam realmente um risco ou uma oportunidade. Falando de novo normal, eu queria deixar aqui uma mensagem. Eu acho que tem muita gente dizendo que a gente está vivendo um momento histórico, né? E tem gente dizendo que nós estamos vivendo o DC, né? Depois do Covid. E a gente provavelmente está trazendo isso. Acho que um exercício muito prático é separar as pessoas ou dar diretrizes específicas para o grupo que está olhando para resolver a saúde, o bem-estar dos colaboradores, as práticas, aquilo que mantém o hoje, né, nesse novo normal funcionando, do grupo que olha para frente o que será daqui para frente, como será, quais são as práticas, um exemplo da Natura, a venda direta pela venda digital, as oportunidades que surgem agora versus novos riscos, como garantir o contrato, por exemplo, das comunidades, dessas castanhas, desses produtos que estão chegando, mas muito mais mudar esse processo para que o fato de trazer até nós não seja um risco para elas. Acho que é separar o curto prazo do que olha do que aquilo que vai acontecer de novo, nós teremos um novo normal, as coisas não serão exatamente iguais, quais são os aprendizados que podem ser melhorados e que a gente efetivamente tem que deixar de fazer. Tá? Acho que esse é um grande aprendizado desse momento, porque deixar de fazer algumas coisas que, inclusive, representavam riscos ou, na verdade, não contribuíam com a agenda dos ODS, por exemplo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Denise. Vou produzir mensagens. Rony, por favor. Obrigada, Silvio.
A Denise falou uma coisa muito interessante, né? E me fez refletir também com relação ao que é necessário no novo normal, né? Eu penso que nunca foi tão necessário e será daqui para frente a questão da integridade e do compliance para todos os níveis, para todos os órgãos, iniciativa privada, iniciativa pública, para o terceiro setor. A questão da transparência, né? Sem dúvida, nós continuamos na batalha. A transparência é um direito fundamental e nós continuamos na batalha para que isso aconteça, né? Para que seja uma verdade, para que seja uma realidade. E a questão da união, né? Da união dos diversos setores para a gente reconstruir a nova realidade para o Brasil. É mundial isso, mas a gente está aqui pensando, né, em questões brasileiras, soluções para o Brasil. E essa nossa união, por exemplo, das empresas, né, também apoiando os projetos de controle social, os órgãos oficiais de controle se aliando ao controle social, porque eles já perceberam que nós podemos ser os braços, os olhos, né, do controle oficial na ponta, porque não há condições de qualquer um dos órgãos oficiais de controle dar conta do Brasil inteiro, né? E a questão da participação social, né? Então, essa união das empresas, dos órgãos oficiais de controle com a participação social, para que a gente realmente consiga, aqui na ponta, cada cidadão ter um pouco mais de conhecimento, né, sobre o seu papel de cidadão, o seu dever, o seu direito de cobrar contas, né, do que se faz com o dinheiro público, que não é público, né, que é de todos nós, na verdade, que é dinheiro dos impostos que todos pagamos. Me lembrei também muito do que a Denise falou do trabalho com as consultoras, né? Quem sabe um dia nós possamos contar a elas o que é o controle social e que, de alguma forma, no caminho que elas fazem todos os dias, elas podem também ser olhos, né, e braços para identificar o que não está correto, identificar oportunidades de melhoria para o setor público e a gente juntar tudo isso, né, numa grande proposta de eficiência da gestão pública. Muito obrigado, Rony. Para vocês, eu sempre falo isso, quem me conhece já me ouviu falar isso, mas eu não me canso de falar, porque a gente tem um sonho e a gente espera que cada brasileiro sonhe com a gente. A gente tem um sonho de colocar no mapa do Brasil um carimbo de área livre de corrupção. E isso só vai acontecer quando todos nós sonharmos e agirmos juntos, né? Então, eu deixo esse recado com muita honra, com muita alegria de ter participado desse momento e conclamando realmente todos que estão conosco, que venham assistir depois esse webinar, que sonhem conosco, que haja conosco, que tenha a atitude de ser um cidadão ativo. Muito obrigada. Uma mensagem muito importante, realmente é um sonho compartilhado por todos aqui, todos os que estão presentes aqui e muitos mais, né? Bem, com isso eu quero agradecer a todos os panelistas, realmente acostumado a outros painéis de discussão da Davos, ou do Fórum Econômico Mundial, realmente quero agradecer o excelente nível, uma discussão muito estratégica, o nível das perguntas, o engajamento de todos os participantes, é um assunto tremendamente importante, mostra o nível de amadurecimento do setor corporativo do Brasil, realmente o profissionalismo. E com isso eu quero passar para a nossa anfitriã, Ana Aranha, para dar um fechamento e transmitir uma mensagem com relação ao trabalho do Pacto Global. Obrigada, Silvio. Eu vou dar alguns rápidos recados e depois passar para a coordenadora do grupo, para que ela possa fechar. Fazer só 2 convites para vocês. Amanhã a gente vai ter um webinar com o Tássio Azevedo para discutir Covid-19 e clima, os efeitos da pandemia nos padrões de emissões e agenda de enfrentamento das mudanças climáticas. E na sexta-feira a gente vai discutir a saída verde e inclusiva, falando deste momento de retomada. Fica aqui o convite para vocês, são os 2 próximos webinars da série Quarentena Compacto. E
Como eu falei um pouquinho no calendário, a gente vai lançar em junho, junto com outras organizações da sociedade civil do Brasil, o Guia de Recomendações a Empresas para o Enfrentamento da Pandemia, com recomendações específicas também sobre temas que nós tratamos aqui hoje, como doações, anticorrupção, compliance, mas também um pouco mais voltado para a área de direitos humanos. Então, fica aqui o convite, fica aqui o Vem Aí. E antes de fechar, vou passar a palavra para Ana Carracedo, agora como coordenadora da plataforma anticorrupção. Obrigada, Ana. Pessoal, eu acho que a gente teve já 4 encerramentos maravilhosos. Tudo que foi dito pelo Reinaldo, Denise, Rony, pelo Silvio, eu não consigo fazer nenhum fechamento melhor do que esse que vocês já fizeram. E o Silvio tinha me passado uma mensagem de tentar ser positiva nesse encerramento, e pensando nisso, a única coisa que eu posso dizer muito obrigada a todos vocês. Certamente, depois disso tudo, a gente não vai sair os mesmos. Como Rede Brasil do Pacto Global, espero e conto com a ajuda de vocês para que a gente traga mais pessoas, para que a gente seja capaz de transformar o Brasil não numa grande rede social que critica, mas em pessoas que de fato se engajam, e a gente tem várias instituições que cada um de nós pode recomendar para os nossos amigos pessoais. Então fica meu agradecimento aos nossos painelistas, ao Silvio pela ótima moderação, a Ana, minha querida líder aí, que sem ela eu não sobrevivo aqui nesse fórum, e a todos vocês que participaram, mandaram perguntas, meu muito obrigada e a gente se vê na próxima. Bom, pessoal, então é isso. Muitíssimo obrigado. Nos vemos nos próximos webinars da Quarentena Compacto. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.